A seguir, Hora da Notícia. Calçados e eletrodomésticos são os setores com maior inadimplência nos consumidores em Passo Fundo. A mobilização de ciclistas da região pedindo por mais segurança e respeito no trânsito. Os desafios para uma instituição em permanente mudança. A UPF começa o ano letivo com esse questionamento num encontro especialmente pensado para os professores. No estúdio, nós vamos receber o palestrante deste encontro, o professor doutor Naumar de Almeida Filho. E ainda, em algum momento da sua vida você foi um colecionador? A partir de hoje, uma série de reportagens sobre colecionadores. Na primeira matéria, a gente mostra um passofundense que tem mais de 200 camisas de futebol. Hoje é segunda, 19 de fevereiro, é hora da notícia. Começo de ano, férias, datas comemorativas, esses são alguns dos fatores que fazem o brasileiro muitas vezes gastar mais do que pode e comprometer os seus pagamentos. Bom, ainda assim, uma avaliação realizada pelo SCPC, Serviço Central de Proteção ao Crédito, mostra que janeiro abriu o ano com queda na inadimplência de 6,2% em relação a janeiro de 2017. Em Passo Fundo, os setores de calçados e eletrodomésticos são os com maior inadimplência dos consumidores. As promoções do comércio chamam a atenção. Quando a oferta de compra é boa, o crediário passa a ser uma opção para quem está com o dinheiro curto. Chega a ser 60%, 65% nossas vendas são no nosso crediário próprio. É claro que, quando possível, todo mundo prefere fazer compras à vista e evitar os juros do parcelamento. Eu compro no crediário, mas se puder comprar à vista, bem melhor, né? Tem um desconto, né? Olha, se o valor do crediário for o mesmo valor do à vista, eu até faço no crediário. Mas sendo que o valor do crediário for pelo valor da vista, porque eu realmente não pago o juro de... A não ser que eu esteja muito apertada, numa, duas vezes até compro, senão não compro. Segundo dados do Serviço Central de Proteção ao Crédito, a região sul do Brasil encerrou janeiro com uma alta de 1,6% no índice de inadimplência, em comparação a dezembro de 2017. Mesmo assim, os dados são positivos, já que em comparação com janeiro do ano passado, o resultado teve uma queda de 6,2%. Isso significa que as pessoas estão quitando seus débitos e assegurando crédito para novas compras. A gente estava prevendo que houvesse uma melhora, né? É o que está acontecendo. Há uma diminuição no índice de inadimplência, isso é muito bom, um fator positivo para nós do comércio. E a gente já previa isso com a queda do juro, a expansão de consumo. A inadimplência começou a diminuir também, isso é importante para nós. O maior número de pessoas que entram no banco de dados do SPC, ainda por aqueles fatores que eu comentei anteriormente, que é no sentido de são pessoas de jovens que entram no mercado há pouco tempo, são pessoas até 25 anos de idade. Essas pessoas elas não têm uma estabilidade financeira definida ainda, e isso faz com que elas tenham os percalços da vida, né? Ou algum fator externo ao seu compromisso que faz com que eles fiquem inadimplentes. Felizmente, essas pessoas, com o passar do tempo, elas voltam ao mercado de consumo e voltam a valorizar o crédito, ficando assim adimplentes. Mesmo assim, é preciso ficar atento em questões que fazem a diferença na hora de ter crédito. Bom, primeiro eu oriento um fator principal. Nunca empreste seu nome para ninguém, porque se a pessoa que você emprestou o nome não está com o nome limpo, não vai ser o teu que ela vai cuidar. Segundo, ter sempre uma poupança para uma eventualidade, uma doença, uma perda de emprego. Então, ter sempre uma poupancinha para se precaver com esses fatores externos. E segundo, compre dentro da sua possibilidade de pagamento. Se precisar espichar um pouquinho mais, espicha um pouquinho mais o prazo. Mas o valor que tu assumiu de compromisso, que tu consiga pagar. Eu sempre gosto de valorizar o crédito, né? Se tu valorizar o crédito, tu tem dinheiro no bolso para consumir tudo aquilo que tu quiser hoje, porque o mercado brasileiro,
ele é basicamente fundado em cima do crédito, em cima das compras no crédito, ou seja, no cartão de crédito, ou seja, no crediário. De qualquer forma, o nosso hábito, o hábito do brasileiro é consumir pelo crédito. Já foi definido o planejamento das primeiras fases da obra na principal avenida de Passo Fundo. Neste primeiro ano, a obra vai acontecer, então, em 3 etapas. A primeira abrange o trecho que vai da Avenida Rui Barbosa, fica na Petrópolis, até a BR-285, no trevo que dá acesso a Erechim. A segunda fase abrange o trecho que vai, então, da Rui Barbosa até a Rua Rodrigues Alves. E a terceira fase vai da Rodrigues Alves até a Jacinto Vila Nova, perto da prefeitura. O investimento total será de 17 milhões de reais e a previsão é que toda a obra esteja concluída em 2 anos. Ciclistas de Passo Fundo e região fizeram uma grande mobilização pedindo por segurança e respeito no trânsito. Foi no sábado. A manifestação contou com centenas de ciclistas e alguns corredores de rua. Eles saíram de frente da igreja Nossa Senhora Aparecida em Passo Fundo e seguiram todos juntos, acompanhados pela Brigada Militar, em direção até o Santuário Nossa Senhora Aparecida. O movimento foi para pedir mais segurança, atenção e respeito às leis de trânsito. O manifesto foi em homenagem ao médico oncologista Jonatas Conterno, de 37 anos, que morreu após ser atropelado na manhã de carnaval de terça-feira, na RS 153, saída para Ernestina. Quando o grupo chegou próximo do santuário, no canteiro central, local do acidente, foi colocada uma bicicleta branca no alto de um poste de iluminação, para lembrar o atropelamento que vitimou Jonatas Conterno. Os motoristas de Passo Fundo devem ficar atentos. Já estão em funcionamento os semáforos dos cruzamentos da Rua Minas Gerais com a Rua Coronel Chicuta e também da Minas Gerais com a Adaltro Filho. A Guarda Municipal de Trânsito pede atenção aos condutores e aos pedestres que passam ali pelo local. Os agentes de trânsito vão monitorar os cruzamentos nesses primeiros dias da mudança. E a comunidade do bairro Planaltina, em Passo Fundo, agora conta com uma nova unidade básica de saúde. O espaço foi reformado e ampliado, de 100 metros quadrados para aproximadamente 200 metros quadrados. O espaço conta com uma nova sala de recepção e espera, sala de imunização, sala de grupos, 2 consultórios odontológicos, 3 consultórios médicos com banheiro, banheiros públicos e farmácia. O investimento total foi de R$ 432 mil, incluindo recursos do município e também repasses federais. Agora, o nosso recado é para os profissionais das áreas de administração, contabilidade, economia. É que estão abertas as inscrições para o curso de especialização em auditoria e perícia. Um assunto bem abrangente, né, professor? Exatamente. Nós estamos aí com o curso, de especialização em auditoria e perícia. Estamos na nossa 6ª edição. O curso, então, é direcionado a profissionais que têm interesse nessas áreas, que são as 2 grandes áreas da contabilidade, auditoria e perícia, ou para aqueles profissionais que já trabalham na área e buscam aí um melhor aperfeiçoamento na sua atividade profissional. O nosso curso está na 6ª edição, como eu falei. Ele basicamente é dividido em 3 módulos. No módulo de auditoria, nós temos as auditorias contábeis, certo? Temos a auditoria tributária, temos a auditoria pública e auditoria e controles internos. E no módulo de perícia, nós temos perícia trabalhista, perícia civil e a perícia contábil. Tudo isso totaliza 375 horas de curso, e deixa uma formação bem abrangente e bem focada nessas 2 áreas que o profissional vai ter. É isso aí. Para mais informações, você pode acessar o nosso site. E também fique atento ao prazo de inscrições. Elas vão até o dia 18 de março. A gente espera você. Até mais! Depois do intervalo, a gente mostra o passofundense que coleciona camisas de futebol. São mais de 200. Nós já voltamos.
A universidade, que completa 50 anos de história em 2018 e já formou mais de 75 mil profissionais, começa mais um ano letivo nesta semana. E quais são os desafios para uma instituição em permanente mudança? Bom, é com este questionamento e muitos outros que os professores da UPF vão ser recebidos hoje em uma aula magna. Nosso convidado aqui no estúdio é o palestrante desta aula, professor doutor Naumar de Almeida Filho, médico, ex-reitor da Universidade Federal da Bahia. Seja muito bem-vindo ao UPF. É um orgulho para a gente lhe receber aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu começo já, professor, lhe perguntando o seguinte: o senhor é autor de diversos livros, entre eles, livros que falam de uma nova universidade. Que universidade é essa? É um movimento que começamos em 2006, buscando questionar o sistema que o Brasil tem de ter universidades que não são universidades verdadeiras. Por isso que o nosso tema hoje na aula magna é o que é universidade. A sociedade precisa saber que a universidade é diferente de uma instituição somente de educação superior. Sua missão social, sua missão política, sua missão intelectual transcende muito isso. Então, a Universidade Nova é restaurar esses valores dessa instituição que no Ocidente tem mais de 1000 anos. Pois é, e aí há muitos desafios a serem vencidos pela frente. Pela sua visão e pelos seus estudos, quais são os principais, professor? O principal deles é o tema do que a gente pode chamar de uma qualidade crítica que a universidade precisa assumir. Não ser apenas educação superior ou formação terciária e, muito além disso, produzir conhecimento, se responsabilizar pelos problemas mais sérios da sociedade. Isso é missão da universidade. Eu acho que a universidade brasileira tem tido muita dificuldade em desempenhar esse papel. Por isso que precisa se renovar, por isso que a gente precisa de uma universidade nova e não essa antiga instituição que está, de alguma forma, reagindo a se transformar. Projetos de pesquisa, projetos de extensão, atividades que vão muito além da aula dada dentro da sala, ajuda a fazer uma universidade de verdade, professor? Com certeza. O modelo de aula é um modelo da época medieval. E a gente ainda mantém um formato em que alguém fala e outros escutam. E os que escutam têm uma dificuldade grande de aprender, de compartilhar. Aprendizado é um processo mútuo. Quem ensina, aprende. Quem aprende, ensina. E a universidade tem uma certa dificuldade em sair daquele modelo antigo, que alguns sentam. Por isso, Paulo Freire dizia que isso é educação bancária, os bancos escolares. Isso já está superado em todo o mundo. E a gente precisa fazer um esforço para a universidade brasileira alcançar esses patamares de inovação. Como os professores podem, então, dar aulas mais atrativas? Deixando de ser aquele professor clássico, aquele professor convencional, o dono da verdade. O professor é muito mais um mediador, um orientador. Até porque hoje, com as tecnologias, o conhecimento está à disposição de todos. Precisamos apenas saber métodos para discernir, distinguir entre o conhecimento válido, o conhecimento significativo, daquele que é apenas trivial. A universidade tem essa missão de discutir e fazer com que a sociedade se veja numa instituição que, além disso tudo, é produtora de conhecimento. Por isso que as universidades no mundo são centros de pesquisa também. Professor, vestibular, prova do Enem são as principais maneiras de entrar numa universidade. O que precisa ser revisto nesses processos? O fato de que os alunos fazem vestibular, o Enem, e não entram na universidade. Eles entram em faculdades, ou em escolas, ou em institutos, quer dizer, fazem escolhas prévias. E o mundo é mutante, cada vez mais em transformação, permanente mudança. Esse é um dos temas da nossa conversa hoje com os professores. E essa permanente mudança precisa que os alunos decidam, eles participem e mudem. E se você faz um vestibular, entra numa faculdade, depois para mudar é difícil. A gente precisa mudar o seguinte, que esses processos seletivos permitam que as pessoas entrem na universidade.
e depois façam suas escolhas. Basta isso. A interdisciplinariedade é uma grande maneira de transformar e preparar esse cidadão para o futuro. Certamente, porque os problemas são complexos, os problemas do mundo não são simples. Então não adianta dizer que basta uma disciplina que resolve. O problema da política não é só um problema de ciência política, de antropologia, de sociologia. O problema da crise hídrica brasileira não é somente um problema de hidrologia. É um problema físico, químico, social, biológico e assim por diante. Então, não cabe mais o ensino fragmentado em setores. E tem até algo que se diz muito, a realidade é complexa, mas a universidade é simplificada em departamentos e disciplinas. Então, uma coisa não combina com a outra. Por isso que a Universidade do Futuro é interdisciplinar desde o começo. E olha, um pouco desses pensamentos e dessas reflexões serão propostas hoje à noite em uma aula magna, onde esse encontro é fechado, é claro, para todos os professores da Universidade de Passo Fundo. É a sua primeira vez aqui na UPF, o senhor chegou ontem ainda, já conseguiu conhecer um pouquinho da estrutura aqui da universidade hoje. E gostando muito, principalmente essa calorosa acolhida, muito carinhosa, e agradeço. Professor, nós é que agradecemos a sua vinda aqui, muitíssimo obrigada e um excelente encontro hoje à noite. Obrigada. E os pré-aprovados em primeira chamada no ProUni têm até sexta-feira, dia 23 de fevereiro, para comprovar as informações prestadas no momento da inscrição. O candidato deve procurar a Central de Atendimento ao Aluno, no Campus 1 aqui da UPF, no bairro São José. Outras informações no site upf.br ou pelo telefone 3316 7000. A chuva tão esperada pelos produtores rurais chegou ontem à região, mas novamente o volume foi muito pequeno. Para todo o mês de fevereiro eram esperados 166 milímetros. Até agora só choveu 12 milímetros. Veja então como deve ficar o tempo neste começo de semana. A previsão do tempo para terça-feira em Passo Fundo é de céu encoberto com chuva durante o dia. A mínima fica na casa dos 19 graus e a máxima não passa de 23. Para a quarta-feira, céu encoberto com chuva fraca. Mínima de 18, máxima de 26 graus. Cada vez mais competitivo, é essencial estar preparado para tomar decisões estratégicas. E é justamente sobre isso que a gente conversa hoje com o professor Tiago, que é coordenador do MBA Executivo em Finanças aqui da UPF. Professor, um assunto super pertinente hoje em dia, né? A crise recente a qual o Brasil enfrentou mostrou várias vulnerabilidades na nossa economia local. E várias delas remetem ao assunto de finanças. Para responder esse tipo de questão, nós desenvolvemos o MBA Executivo em Finanças, Ofícios Bancários e Mercado de Capitais, justamente para que a gente consiga desenvolver executivos que consigam trazer as ferramentas do mercado financeiro para resolver os problemas das nossas empresas locais, principalmente ligado à questão de financiamento, fusão, aquisição, venda em participações, e para que pessoas, famílias, poupadores que tenham recursos financeiros à disposição possam acessar o mercado de capitais de uma maneira eficiente e aplicar o seu recurso financeiro com baixo risco e obtendo rentabilidades acima da média oferecida pela maioria das instituições financeiras do país. Tá certo, um assunto realmente hoje em dia, muito frequente, né, professor? Se você se interessou, fique atento, as inscrições vão até o dia 18 de março. A gente espera você. Até mais! Bom, tem quem colecione objetos, selos, vinil, carrinhos e tem ainda quem aprecie encher o guarda-roupas com camisas de futebol. Nesta semana, nós vamos apresentar uma série de reportagens sobre colecionadores. Hoje vamos conhecer o carinho, o cuidado que o passofundense Cleiton tem com suas 207 camisas dos mais variados times. Tem para todos os gostos e torcidas. São 207 camisas que vão de times amadores até times estrangeiros. Começou por gostar de futebol, né? Eu acho que é uma maneira assim da gente estar perto do esporte, mesmo no caso do futebol, mesmo sem estar jogando ou estar em um jogo, sabe?
no estádio, qualquer coisa assim. É uma maneira, inclusive, assim, da gente inserir, né, o futebol no nosso dia a dia. É ter as camisas, né? E aí, por isso que eu escolhi não ter foco nenhum. Para ser bem amplo, então vai de futsal, tem time amador, tem time profissional, tem time europeu, tem time norte-americano, tem de tudo, sabe? E cerca de 90 camisas o Cleiton ganhou de presente. Dentre elas, a primeira foi a do Internacional, dada pela avó em 1995. De lá para cá, o gosto de ser colecionador cresceu. Eu tinha uma camiseta do Inter pequenininha assim, que depois com o tempo acabou se perdendo, né? Aí depois de muito tempo, eu já tinha mais de 10 anos de idade, aí a minha avó me deu uma de Natal, né, uma camiseta do Inter. Aí a partir dessa aí eu comecei a pegar o gosto, né, por ter não só do Inter, mas de outros clubes também. O Cleiton tem suas preferidas, como esta de 81 do Mauro Galvão, sem dúvida a mais cara da coleção. Tem mais ou menos umas 30, 33 camisas do Inter, né? E aí até inclusive algumas eu ganhei, que inclusive a que é o meu xodó da coleção eu ganhei, que é uma do Inter, e aí outras eu fui adquirindo, né? Então, Mauro Galvão, lá no início dos anos 80, ele jogava no Inter, né? Ele era zagueiro e dos bons, e aí teve um jogo lá no Beira-Rio que depois, terminado o jogo, ele deu de presente para um senhor lá, né? Para um jovem senhor na época, né? A camisa. Esse jovem senhor, depois de muito tempo, veio a ser tio da minha namorada. Aí, em um bate-papo lá, ele me disse que ele tinha uma camisa daquelas ali. Aí ele veio com a camisa pra mim. Aí ele até fez uma brincadeira comigo. Se eu soubesse o que eram os raminhos que tem na camisa, ele ia me dar ela. Aí eu disse, né, que os ramos eram alusivos lá ao tricampeonato brasileiro de 79. Aí ele me deu a camisa, né. E eu posso dizer que ela é o maior xodó que eu tenho. As camisas autografadas também têm um gostinho especial. O bom mesmo é que esse colecionador não só coleciona, como joga futebol. E olha só, veste todas as camisas. Tem sim algumas autografadas pelo Sandro Sotile, pelo Marquinho, que são jogadores que têm uma história bonita dentro do futebol, né? E que volta e meia, no caso do Sandro, ele mora aqui em Passo Fundo, no caso do Marquinho, ele tem família aqui em Passo Fundo e volta e meia ele está por aqui. Então são jogadores também que a gente acaba tendo uma ligação, né, de uma maneira ou outra. Eu uso sempre, né? Eu uso para ficar em casa, eu uso para ir trabalhar, eu uso para jogar bola, né? Que eu gosto de jogar futebol também. Na verdade eu tento jogar, né? E aí eu uso também para praticar esporte, né? Eu uso no momento de lazer, eu uso o tempo todo, eu uso camisa de futebol. Até porque eu tenho tantas, né? Então eu tenho que acabar usando elas. Como é que você cuida dessas camisas todas? Olha, então elas estão guardadas em um guarda-roupa, né? Todas elas. Algumas mais sensíveis estão... sensíveis que eu digo assim, que possam correr algum risco de estragar e acabar descascando. Essas aí elas ficam em cabides, né, especiais ali, né? Aí eu tenho como método, para não me perder muito, de separar elas por tamanho, e a cada tempo tem que lavar todas elas. Mas aí não é problema meu. Aí a namorada entra. Aí ela que entra, né? E na reportagem de amanhã você vai conhecer um passofundense encantado por gibis e moedas. O programa de hoje termina aqui. Quer rever nosso conteúdo? Então é só nos acompanhar pelas redes sociais. A gente volta amanhã ao vivo ao 12h30 e, é claro, fica esperando pela sua companhia.